Temos um fã de Mandetta aqui. Do nada. Rebeca está do meu lado aqui, chegando para... Estou dividindo entre a minha aula e a live de vocês. Claro que é a live. Gente, boa noite. Rebeca... Opa! Cuidado para o celular não cair. Vamos deixar assim. Eu estou ajeitando aqui para ver se eu gravo também. Boa noite. Vamos começar essa live sobre o tema do homeschooling, que é o que nós praticamos com os nossos filhos. E para começar essa live, eu vou dar algumas dicas de livros na área, no tema, né? Então, vamos lá. Tem alguns livros aqui que podem ajudar, tá? Tá fora da ordem, mas esse aqui é Educação Cristã Clássica, entra um pouquinho na área da educação clássica, mas tem a ver também com homeschooling, certo? Livretozinho, você lê numa sentada, 80 páginas, 100 páginas, não, poucas páginas. Esse aqui é sobre a questão filosófica, quem controla a escola governa o mundo, é da Monergismo, não necessariamente sobre homeschooling, tá? Mas esse livro é muito interessante para quem quer saber mais da área da educação, e isso vai despertar muitas coisas boas em vocês. Outro da Monergismo, esquizofrenia intelectual, também muito bom, fala sobre cultura, crise, educação, currículo, todo pensamento na área da educação, vale muito a pena também vocês conhecerem. Outro livreto também, então você lê numa sentada, Educação Clássica versus Educação Moderna, tá? Ele dá um panorama assim sobre a educação clássica contrapondo com a educação moderna, bem interessante também. Esse aqui não é especificamente na área de homeschooling, tá? Porque as crianças precisam da educação cristã. Então ele fala do panorama e a importância da educação cristã para as crianças. É interessante você perceber nesse livro, se você já teve alguma experiência com a educação cristã ou já teve alguma leitura, talvez não seja tão relevante, mas se você está verde nessa área, se você quer conhecer mais do começo, esse aqui é bom também para essa questão. Eu falei um livro anterior, um dos primeiros, sobre educação clássica, e eu até um dia desse sugeri esse livro aqui para iniciar a se ler sobre homeschooling. Por que esse livro aqui? Porque ele dá a ideia de educação clássica e já entra no panorama da educação domiciliar. E no final desse livro ele dá algumas sugestões de leitura que você pode se aprofundar tranquilamente e vale a pena, tá? Apesar de ser pequeno, ele é bem... estimula muito você. E como eu já estou falando demais, a Rebeca vai falar desse. Esse livro é muito bom, também não tem nada a ver assim, só para homeschooling. Ele fala sobre a questão da criatividade, da motivação da criança, de como isso é cortado nos dias de hoje. Uhum. É muito interessante mesmo, vale a leitura. As 10 maneiras de destruir a imaginação do seu filho. E o tom do livro, né, a Rebeca me contou, né, eu não li esse livro, ela que leu, tem um tom bem irônico, né, ele vai dizendo as 10 maneiras de você destruir a imaginação do seu filho para você justamente refletir sobre isso. Geralmente quando a gente abre para perguntas sobre homeschooling, a gente sempre tem perguntas na área de legislação. E um livro da Monergismo também é esse aqui, o Direito à Educação Domiciliar. O Alexandre Magno escreveu esse livro. Ele é o assessor jurídico da ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar. E essa educação é ensino, acho que é educação, né? Uhum. E ele fala todo o contexto do Brasil, o contexto histórico, o contexto, se é ilegal, se não, da legalização, dos direitos humanos e tudo aqui, muito completo esse livro também. Outro livro que ele não é da área específica de homeschooling, na verdade ele é muito sobre educação escolar,
mas que é bem relevante, é isso aqui. O que estão ensinando aos nossos filhos, do Solano Portela. Esse livro é uma contraproposta, ele critica bastante o construtivismo, né, Paulo Freire. Inclusive, o Solano Portela, se você assistiu o documentário do Brasil Paralelo, Pátria Educadora, o Solano Portela ele tem participações lá também, ele fala lá. Mas ele desconstrói alguns ensinamentos sobre Paulo Freire, sobre essa relevância toda que foi dada de Paulo Freire no Brasil e sobre especificamente sua metodologia, né, que é importante você ressaltar. Agora a gente vai entrar mais na área bem específica, os outros só tem 3 livros agora para a gente começar a falar, tá? Esse livro aqui, Educação no Lar, traduzido ano passado, a tradutora amiga nossa, né, Arielle Pedrosa. Esse livro fala sobre a metodologia de ensino de cristão, de homeschooling, que é do Charlotte Mason. É a metodologia dela. Muito interessante também. Rebeca pode falar que ela... Um dos métodos, né, de homeschooling é o volume 1, são 7 volumes. Tem traduzido só o 1 até agora. E é um dos métodos, né? Pega o outro aí. O método clássico, né? Método clássico, ensinando Trivium. Esse aqui foi escrito por um casal cristão. Então ele relaciona muito com a perspectiva cristã, tem muitos versículos, bases bíblicas nesse aqui. Esse aqui não, esse aqui é mais o clássico mesmo, explicando sobre como funciona o Trivium, tá? Então no Trivium ele vai gramática, que não é gramática da língua, é a fase da gramática. Lógica e retórica. Lógica e retórica. Então a criança aprende nessa primeira fase do Trivium, depois tem o Quadrivium, que vocês podem conhecer mais na educação clássica, tá? Então a primeira parte é essa, a gente vai indicou alguns livros para você conhecer mais, algumas coisas que a gente já leu. A maioria dos livros eu li, os que eu não li, Rebeca leu, então aqui a gente está indicando o livro que a gente leu aqui, que são referências mesmo dessa área para você entender mais sobre a educação e sobre o homeschooling. Então, tem um livro muito bom, que ele só tem Kindle, Uhum. Que é Blueprint Homeschool, que é sobre uma mãe que criou um livro de como você organizar a sua vida quando você decide fazer educação domiciliar. É muito bom mesmo, eu não lembro do nome dela não, mas depois pode escrever aqui, né? Ou não? Enfim, depois eu acho que coloca no Instagram. Tá. Depois eu coloco a foto do meu story. Tá uma pauta nesse aqui. Blue. Agora a gente vai falar, eu vou falar para vocês os tópicos do que a gente vai falar. E se tiver alguma pergunta, se der tempo, é Blueprint, o nome do livro, Cris, é Blueprint Homeschooling. Do homeschooling, eu acho. Na Blueprint Homeschool. Homeschool, só, na Amazon. A maioria desses livros você compra na Amazon, tá? Acho que todos. Tem editora Monagismo, na Amazon você encontra lá. A gente vai falar 4 pontos, basicamente, o que não é o homeschooling, o que é o homeschooling, um pouco da nossa história. A gente vai falar um pouquinho o que nós consideramos as vantagens do homeschooling, qual é a vantagem pra gente. E daí a gente vai abrir para pergunta. Isso, Dani, obrigado. Blueprint Homeschool. Então, a primeira coisa que eu quero falar sobre o homeschooling, que homeschooling não é um meio que vai salvar o seu filho ou o meu filho, tá? Porque eu vejo algumas pessoas que são defensores do homeschooling, que eles têm uma perspectiva de que o homeschooling vai salvar desse mundo caído horrível, que, né, eles estão aí. Mas, na verdade, o que vai salvar as pessoas não é um método educacional. Não existe um método educacional messiânico. O que existe de salvação para as pessoas é somente Cristo, somente o seu sangue na cruz, somente o que ele fez por nós, e nós cremos nisso. Apesar de crer e praticar o homeschooling, entendendo para o nosso contexto familiar que é a melhor opção que nós temos hoje, nós entendemos que existem falhas, entendemos que ele não é completo, entendemos que ele não vai suprir tudo. Mas lembrando, ele não salva, tá? Só quem salva é Jesus, não tem método educacional que vai resolver isso, não.
Só que nós temos algumas razões porque nós fazemos o homeschooling, que a gente vai explicar aqui, mas eu queria primeiro dizer isso, né? Então não podemos ver o homeschooling com esse olhar. E outra coisa que o homeschooling não é, que a Rebeca vai dizer. Homeschooling não é trazer a escola para dentro de casa, né? Acho que a gente está tão acostumado com isso, né? A gente cresceu com isso que imagina que seja trazer toda aquela estrutura escolar para dentro de casa e bate logo o desespero, eu não dou conta como é isso, mas não tem nada a ver com isso. Já puxo com o que né? Realmente a convivência no lar, é um estilo de vida, você estrutura toda a sua rotina e sua vida em volta disso, né? Do ensino domiciliar. Então, quando você envolve as crianças nas atividades de casa, você acaba sendo intencional em tudo, né? Em tudo você está ensinando, você está trabalhando algum hábito sem a criança perceber, mas você está sendo ali intencional, né? Principalmente nessa fase de pré-escolar, né? Que é a idade dos meninos aqui de casa. Atividades bem rotineiras da casa, né? Brincando de lavar-louça com Maria, e ela vai lá e lava 2 garfos e tem 2 ainda para lavar. Maria, tinha quantos? Ela vai 1, 2, 3, 4, tá fazendo uma subtração, tá aprendendo também a partir disso aí. O problema que a gente encontra é que muitas famílias que os pais, né, a maioria dos pais que a gente conhece, que eu conheço pelo menos, a maioria dos pais foram escolarizados. E aí fica com esse mito, né, em casa, e quer colocar um horário de escola dentro de casa, com um intervalo, com até a campainha para acabar a aula, de uma aula para outra. E realmente não funciona desse jeito. É outra perspectiva mesmo. Um exemplo que eu tenho é que Daniel, ele é muito autodidata, aprende muito fácil as coisas e eu gosto das coisas bem certinhas, assim, né? Só um minuto. Nós temos 4 filhos, quem não conhece, acho que todo mundo conhece, mas temos 4 filhos, Daniel de 6 anos, Maria de 4 anos, Pedro de 2 anos e Gabi de 2 meses. A escadinha aí, tá? Então, quando a Rebeca falou, Daniel é o mais velho. E sempre Daniel gostou das letras e dos números, sempre foi muito natural para ele. Então, quando a gente optou por alfabetizar em casa, que eu fui estudar o método fônico, que é o método escolhido, né, por nós e por todas as famílias, homeschooling praticamente. Daniel fluiu muito rápido na alfabetização dele, com 4 anos. E eu fiquei naquela, né? Eu adquiri uma cartilha super cara, eu não usei quase nada com ele. E eu fiquei, mas como assim eu não vou usar? Mas é aí que tá, muita coisa as crianças vão pegar, independente de um livro, independente de uma cartilha. Claro que eu estou falando de algo muito básico, mas isso pode fluir em tantas coisas, na matemática, na ciência, na geografia. A criança vai aprender ali na prática, vai aprender num livro vivo, né, num conto clássico, e não vai precisar daquela cartilha, e a gente se apega a isso porque a gente cresceu com isso, né? Então é todo um processo para desapegar disso, né, da mente, dessa caixinha mesmo, que é a mente escolarizada. Isso. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre o que não é homeschooling e também o que faz parte da nossa, digamos assim, filosofia, é que nós, como pais homeschooling, a gente não é contra a escola. Então, nós não somos contra a escola. Então, alguns pais, outros contextos familiares escolhem fazer, né, colocar seus filhos na escola. Nós não queremos isso para os nossos filhos, porque entendemos que para os nossos filhos o melhor não é esse caminho. Mas nós não demonizamos a escola. Acreditamos que tem um problema enorme na escola brasileira, que tem uma situação muito difícil, metodológica, e eu tenho uma crítica muito grande em relação aos evangélicos, os cristãos, quando olham para a educação, porque às vezes os cristãos evangélicos fazem todo o alarde quando vê cartilha de homossexual, coisas desse tipo, mas não reflete sobre metodologia, não vê o ensino que está sendo, né, essa educação que ela tem pressupostos onde Deus não existe.
E é como se isso não incomodasse os pais cristãos. E isso me incomoda, sendo sincero com vocês, isso me incomoda. Eu sei que a gente, como cristão, nós não concordamos, né, com a doutrinação, com a questão dessas cartilhas que existem ou existiram, não sei exatamente como funciona, mas a nossa preocupação tem que ser, a gente tem que abrir os nossos olhos aí para algo que é muito mais profundo, né, uma metodologia que anula a existência de Deus. E isso é inaceitável. A educação, ela deve apontar para Deus, ela é sobre Deus, é para Ele, e Ele é glorificado com isso. Então, isso é muito importante para refletir para os pais que têm seus filhos na escola. Mais uma vez, nós não somos contra, mas eu quero realmente reforçar essa importância dos pais que têm seus filhos na escola, de metodologia, de tudo que você vê lá com seus filhos, e você não pode deixar passar, porque não existe educação neutra, não existe professor neutro, aquele professor que você diz, ele é muito bom professor, porque ele ensina bem uma matéria, mas não existe. São cosmovisões que estão sendo passadas e transmitidas aí, de professores que os pais estão permitindo que ensinem os seus filhos. Então, existe muita coisa envolvida, metodológica, filosófica, em relação a isso, que a gente tem que prestar atenção. Agora, nossa história, ou quer falar sobre isso? Não, eu acho que quem tiver interesse de saber mais sobre a educação no Brasil, acabou de sair um documentário do Brasil Paralelo. E ali está estampado, né? Em letras garrafais. Eles estão gritando, na verdade, qual é a situação da educação. E eu acho que vale muito a pena assistir. São 3 episódios e está no YouTube. Isso. Tá? Mas assistam com a perspectiva de você focar em dados, Sim. Focar na realidade, porque tudo existe uma questão política, intencional, de ser contraponto ao pensamento educacional da esquerda, que é bem interessante também essa perspectiva de você observar, mas analisa, tá? Então não é somente ingerir tudo, mas olha aquilo ali, a realidade que eles trazem, que não é... Eu acho que tem muita coisa ali que você pode ficar impactado e aprender sobre isso. Isso. Brasil Paralelo está no YouTube, é Pátria Educadora o nome do documentário que você tem. Eu dei. Eu paguei para a Dani para ela estar nessa assistência aí, então obrigado, Dani. A próxima nossa história, né? Nós temos o nosso mais velho Daniel com 6 anos, e o nosso interesse por homeschooling começou quando a Rebeca estava grávida. A gente começou a gente não sabia de nada, na verdade. O nosso amigo, que hoje está na Bahia, né, Tiago Zambelli, ele falou até com a gente assim, o meu filho, como é o nome do mais velho dele, tu lembra? Bom, ele falou, meu filho, a gente vai fazer homeschooling, ou falou sobre essa opção, aí a Rebeca fez, como assim? Tipo, existe isso? Não, foi homeschooling não que ele falou. Foi o quê? Ele disse assim, eu não lembro qual a idade do filho dele, mas ele me falou que... Enzo. Ele falou... Eu não posso olhar para quem o povo está escrevendo, não, senão eu não presto atenção. Ele falou que não ia colocar o filho na escola. Eu acho que o menino devia ter uns 5 anos já, não sei. Que ia segurar, né? Ia segurar, a personalidade estava se formando, e eles queriam trazer uma base sólida para ele poder ir para a escola. E eu lembro que eu achei tão esquisito isso, eu fiquei olhando, eu não falei nada para ele, eu guardei para mim aquilo, né? Porque eu não entendia, né? Eu não era casada, não tinha filho, não entendia ainda. E hoje eu entendo perfeitamente, né? E foi a partir daí que a gente decidiu que Daniel só ia para a escola quando ele tivesse 6 anos, alguma coisa desse tipo. Foi porque a gente começou a ler sobre a questão de alfabetização, vi uma palestra ou outra, e a gente escuta muito falar, né, do analfabetismo funcional que tem aqui no Brasil, que é fortíssimo, muita lacuna, muita gente analfabeta. Então a gente começou a ir atrás, descobriu a questão do método fônico e os índices de sucesso que há nesse método. E eu digo, não, vamos alfabetizar Dandan em casa. Depois ele vai para a escola. Então, começou com a ideia de protelar, na verdade, a entrada dele na escola, né? Também tem a questão, a influência de
Pastor Nelson e Lissa. Isso, que aí foi maior em relação a essa questão específica do homeschooling, né? Eu confundi as bolas aqui, mas assim, tem uma influência maior. Eu tô vendo algumas perguntas, gente, e a gente vai responder, tá? Só pra gente não perder a linha de pensamento. Mas vamos responder. Já vi 2 perguntas aqui sobre material e sobre a questão legal, né? De universidade e tudo mais. Mas aí na nossa história... A Lissa chegou, né? Lissa e Nelson, eles praticaram homeschooling, ainda praticam com o mais novo. E ela meio que bombardeou o nosso coração. A gente já é apaixonado por educação. E quando a gente conheceu o homeschooling, meus olhos brilharam, assim. Mas era uma luta interna, porque eu digo, mas e aí? Porque eu lembro que quando eu conheci o homeschooling, eu estava estudando para mestrado, eu estava querendo entrar no mundo acadêmico e eu não conseguia ver como balancear essas duas coisas, no meu caso, né? Tem gente que consegue se dividir em 1000 aí. Mas eu lembro que foi um trabalhado do Senhor na minha vida, na vida de George. George ainda demorou um pouquinho para aceitar o homeschooling. Eu acho que a minha questão é mais aquelas questões que a maioria dos pais tem. E pode, é legal, como é que vai ser ele na universidade? Isso tem mais resultado mesmo que o outro? Porque eu cresci na escola e foi tudo bem, tipo... E tu era professor, né? E o professor, né? Então, foi uma luta interna para mim, na época da gravidez de Dandan, né? Então, isso a gente passou bastante. Mas aí essas perguntas foram sendo respondidas bem tranquilamente, né? No nosso contexto do Brasil, no nosso contexto, o histórico do homeschooling, os resultados do homeschooling, a influência que tem na vida das crianças e de como os estudos que tem sobre os adultos que cresceram através do homeschooling. Isso foi trazendo mais confiança, mais tranquilidade, e a gente pôde seguir, né, orando, buscando a Deus, buscando pessoas que já caminharam, né, sobre isso. Então é muito importante, se você tem interesse, se você não tem filho, ou seu filho está pequeno ainda, ou você tem interesse em conhecer mais, chega junto de pessoas que fazem, pessoas que eu aconselho você chegar em pessoas que realmente têm um pensamento sobre a educação que vai trazer frutos para a vida do seu filho, crescimento, onde Deus é o centro dessa educação, que são coisas muito importantes para se pensar. Aí a gente começou a ler e a estudar muito, ler muito. Eu acho que uma coisa que a gente precisa quando a gente fala de homeschooling, o povo já se assusta. Mas você tem que saber de tudo, você vai ensinar tudo. E eu não passei por tudo ainda, né? Assim, eu sei o que falar do que vivemos até agora, mas com certeza não. Mas uma coisa que a gente tem que estar disposto a estudar, né? A mudar o estilo de vida e estudar. E aí a gente começou a ler, a pesquisar livros, ler blogs, né? Que hoje em dia tem muito blog bom por aí. Já perguntaram se a gente tinha curso de pedagogia, se a gente era formado e tal. E para ser bem sincero, o curso de pedagogia que nós temos nas universidades brasileiras hoje não vai ajudar em quase nada em relação ao estilo de vida do homeschooling, porque a pedagogia é focada para uma pedagogia escolar. Então, a metodologia, as questões ideológicas mesmo de um curso desse de pedagogia não vai ser coerente com o estilo de homeschooling cristão. Em relação ao homeschooling. Homeschooling e o homeschooling cristão que nós temos, que é a nossa proposta. Então, eles fogem, são antagônicos quase. Então, a ideia, o que nós entendemos é que uma família que quer fazer homeschooling, ela não tem que estar formada em nada, só que os pais, eles têm que estudar, e têm que estudar bastante. Isso não quer dizer que eles não têm que estudar. Não é uma formação de uma academia que vai garantir um bom sucesso no homeschooling, mas o fracasso nos estudos vai garantir o fracasso no homeschooling, sim. Isso, e assim, por mais que tenha sido muito natural o processo de pré-alfabetização e alfabetização de Daniel, eu li muito sobre o método fônico e o que era isso. Inclusive, eu tenho uma colega que faz homeschooling e decidiu estudar pedagogia. E quando ela foi estudar sobre métodos de alfabetização,
ela disse que nem citaram na universidade onde ela estuda essa questão do método fônico. Então ela ficou impressionada com isso, mas eu estudei muito, fui atrás de livros, fui atrás de palestras online, fui atrás. Então a gente tem que estar muito disposto a ir atrás também, né? Não existe homeschooling você com o mesmo estilo de vida, né, de antes, né? Não é essa historinha de ficar em casa assim, tua esposa só fica em casa, ou não. É muito trabalho. Eu acredito, né, se você for pensar no trabalho dos pais na educação dos filhos, que é mais trabalho do que na escola. Porque normalmente, pelo que eu entendo, o pai que tem um filho escolarizado, ele revisa o que o filho aprendeu na escola. Então, quem fez esse trabalho? Os professores. Quem montou esse currículo foi a escola. E os pais no homeschooling, não. Eles têm que trabalhar escolher o currículo, metodologia, atividades, né? Só que essa é a parte acadêmica do homeschooling, não é o homeschooling completo. É só uma parte disso. Sim. Que normalmente, estatisticamente, crianças que fazem homeschooling têm entre 25% a 30% maiores resultados academicamente falando. Isso se destaca muito, mas não é o único motivo que a gente escolhe fazer isso, né? Então... E assim, para quem nunca ouviu falar, não conhece de homeschooling, ele pode ser feito pelos pais apenas, mas tem famílias que contratam tutores. Hoje em dia existem internet, portais aí, cursos online, professores particulares, né, de uma disciplina específica que você precisa de uma ajuda. Mas isso não é regra, né, amor? Isso aí não é... Não, existem diversas formas. Então, essa é uma forma. Ou então, você, pai, está ali disposto a estudar. Tem um autor de um livro cristão que ele fez homeschooling e ele falava que a gente, como pai, precisa estar apenas uma semana à frente do nosso filho. Então, assim, a gente não tem que se preocupar em saber a vida toda. Até porque para a gente seguir o que a gente quer, para cumprir nossa vocação, a gente não tem que saber de tudo, né? Mas existem várias formas de isso acontecer. Existem também famílias que se unem e um pai cobre uma disciplina, outro pai cobre outra disciplina, e fazem essa comunidade. Não é todo dia como uma escola, mas existe inclusive um currículo que faz isso, do clássico, né? Que eles têm essa comunidade, os pais estão envolvidos também. Então, assim, existem várias formas de você fazer acontecer. Eu acho que a beleza do homeschooling está muito aí, de você dar essa liberdade, né? Essa liberdade, esse toque da família de vocês, da sua família, do estilo de vida. Não, mas a gente precisa viajar muito. Ok, também dá para fazer. Ou não, a gente tem que... Então, dá para você adequar ao seu estilo de vida, né? Isso aí já está entrando nas vantagens que a gente acredita porque que a gente escolheu fazer o homeschooling, né? Tem a questão da individualização do ensino. Cada criança é uma pessoa diferente da outra. Então, numa sala com 25, 30 crianças, eu como professor, por mais de 10 anos, eu entendo que muitas vezes eu tenho que nivelar por baixo e eu tenho que dar o assunto nivelando por baixo, infelizmente, para que todos possam acompanhar. Só que isso aí, ele ajuda quem está lá embaixo em relação ao conteúdo, especificamente falando, mas isso desestimula a pessoa que está mais avançada. No método do homeschooling, a gente consegue alcançar a necessidade de cada aluno, tá? Existem estudos falando também sobre a questão da afetividade no aprendizado. O que é isso? A criança, quando o coração dela está mais aberto para um professor, para uma pessoa, ela tem a facilidade de aprender mais conteúdos. Eu não sei se você lembra disso, mas existiu, por exemplo, na época de ensino médio, eu tinha dificuldade numa matéria específica, mas o professor era muito legal. Ou seja, meu coração estava aberto para esse professor, né? Então, o assunto pode ser o que for, física, matemática, geometria, não sei qual é o assunto mais difícil para você, mas pode ser o assunto mais difícil, mas por quê? O professor, você está com o coração aberto para ele, existe afetividade, existe mais facilidade de ter aprendizagem. Então, no homeschooling, 98% do homeschooling, quem dá aula, quem ensina, né, a grande parte do ensino é com a mãe.
E não existe outro ser humano na Terra onde a criança pode ter mais afetividade, né? Eu, como pai, até invejo isso, mas é um coração aberto para a mãe de um jeito que é incrível. Então, o aprendizagem flui mais aí, flui muito, e isso aí, só nesse fator, já se destaca grandemente e tem resultados por causa disso, por causa da questão da afetividade. Só que é um ensino individualizado. Então, o meu filho, Daniel, ele tem facilidades em questões de linguística, na letra, ler, ele tem memória muito boa. Então, a gente consegue potencializar isso, só que a gente entende que existem outras áreas que ele precisa melhorar. Que a nossa filha, se a gente for comparar, e é meio que impossível não comparar com a nossa filha de 4 anos, a nossa filha de 4 anos, quando Daniel tinha 4 anos, ele estava sabendo muito mais coisas que ela está despertando agora com 4 anos, que ele despertou com 2 para 3 anos. Por quê? Porque cada um tem uma necessidade diferente e tem uma questão diferente. Então, essa questão dos estilos de aprendizagem, né, do ensino que é individualizado para a necessidade da criança, foi um dos fatores também muito, muito predominantes para a gente. A disciplina também, né? A gente não precisa carregar nas costas aquele monte de disciplina que é obrigatório na escola, né? A gente pode selecionar o que vai ensinar. Se quer ensinar igual o que diz lá os PCNs, o que o MEC diz, ok. Se não quiser, ok também. Porque isso não vai afetar a vida do seu filho. Claro que você tem que, quando você estuda, você vê o que é essencial e o que não é essencial, né? E você pode trabalhar os pontos fortes e fracos da criança, né? E com isso tudo a gente vai aprendendo também, meu Deus do céu, né? Na verdade, eu estou aprendendo com eles, né? Tanto, acho que boa parte das coisas da escola eu não lembro. E eu não tenho dúvidas que eu vou crescer com eles, aprendendo junto. Outro ponto que nós entendemos que é uma vantagem para o homeschooling é a questão que existe no homeschooling, é um pouco contraditório para algumas pessoas, mas no homeschooling existe uma melhor socialização da criança. Por que eu digo isso? Certo? O nosso conceito de socialização é um conceito de que o meu filho tem que estar numa sala com 25 ou 30 outras crianças diferentes dele, que pensam diferentes, porque isso aí é a pluralidade das ideias. E a escola, o que é passado para a gente? A escola é esse lugar democrático, onde a criança é livre para pensar sem a influência dos pais, ou sem Paulo Freire até menciona um pouquinho o pai como alguém que oprime o filho. E isso é muito sério, que a gente pensa bastante sobre isso. Só que a melhor socialização que existe para uma criança de uma escola de 5º ano, por exemplo, ela tem 10 anos de idade, está lá 30 crianças num bloco e vai para o intervalo, desce todo mundo, fica lá 15 minutos, 20 minutos no intervalo, volta todo mundo, tem que ficar calado na sala para aprender o conteúdo, não pode nem olhar de lado direito, se levantar tem que sentar. E isso, para mim, não soa muito real, uma socialização real. Quando as crianças estão, através do homeschooling, ela socializa com o irmão mais novo, que ela tem que aprender a cuidar, ela tem que aprender a proteger o irmão mais novo, respeitar o primo mais velho, o avô que chegou na história, o tio, a mãe do meu amigo, eu tenho que aprender a respeitar, eu tenho que aprender a entender os espaços, saber entrar e sair dos lugares. Como a criança está na vida da família, então vai fazer feira junto, vai fazer compra junto, vai resolver alguma situação, vai junto, né? Boa parte das vezes a família toda tá junta, então a criança acaba tendo que aprender a lidar em qualquer situação, né? Vamos no espaço cultural, vamos lá na biblioteca, tem que fazer silêncio, vamos no teatro, vamos pro jardim botânico. Então é uma ilusão achar que quem faz homeschooling vive trancado dentro de casa. É educação domiciliar, não é prisão domiciliar, a gente sempre fala isso. Nós fazemos a educação domiciliar, nós não fazemos prisão domiciliar. E é importante ressaltar que existem casos de pessoas que fazem homeschooling e fazem da maneira errada. Então, as crianças são colocadas meio nessa prisão, em alguns casos, mas isso não é a regra. Da mesma forma que é injusto as pessoas chegarem para a gente com o argumento da socialização, é injusto no sentido da escola é democrática, a escola é um lugar de livre ideia, de democratização de ideias, a criança precisa disso.
Esse argumento é uma falácia porque ele está falando da escola ideal e não está falando da escola real. Da mesma forma, olham para o homeschooling com o caso dos extremos, de pais que isolam realmente seus filhos socialmente e colocam como regra. E não é essa a situação. Se você chegar num grupo, nós temos em João Pessoa um grupo de famílias que fazem homeschooling, famílias cristãs que fazem homeschooling, nós temos grupo de educação clássica, nós temos grupo de futebol, e ele está sempre sendo socializado. Então, isso aí não acontece. Se você conhece mesmo famílias que fazem homeschooling de verdade, você vai entender quando eu digo que a socialização é uma melhor socialização por causa dessas questões que a gente mencionou agora. E o grupo social mais importante para as crianças é a família. Uhum. Ela precisa conviver com o pai, com a mãe, com os irmãos. Ela tem essa necessidade. E quem vai estar ali ensinando para ela não é a criança da mesma idade que ela, né? É o pai e a mãe, são pessoas maduras que vão poder ensiná-las, né, a crescer, a amadurecer. Uma criança da mesma idade não tem como ensinar isso para, né, uma criança de 6 anos. Como é que vai ensinar Daniel a amadurecer emocionalmente, a trabalhar a questão da ira, a trabalhar as fraquezas dele? Para isso ele vai precisar de pessoas maduras que possam caminhar com ele, que ele possa ver e querer ser igual, né? Então aí isso é convivência com pessoas adultas, né? O pai, a mãe, é o avô, é o tio. E necessariamente dentro de uma instituição ele não vai ter isso, né? Porque existe a hora da aula e tal, e outra coisa, a aula de matemática, tá lá, 45 minutos, acabou, é português agora. Só que eu tô no meu filho no momento que ele tá aprendendo, tá se descobrindo algo incrível de matemática. Não, tenho que parar agora meia hora para você estudar o português, porque tem que parar. Não, a gente libera isso aí, é totalmente livre, certo? A gente conversa sobre a educação domiciliar, é como se aqui fosse a área dele, o escopo que ele tem para trabalhar, que nós temos que trabalhar com ele. Então, isso aqui é a área que nós temos que trabalhar, mas ele tem a liberdade aqui dentro. Então, aqui eles têm essa liberdade. A gente precisa mais de um tempinho para matemática, vamos fazer, só que os pais estão direcionando essa parte educacional dele, do que ele precisa aprender, do que é importante para ele. E eu creio que uma coisa que é fundamental no homeschooling, que nós escolhemos e optamos, é a questão da intencionalidade na cosmovisão cristã. Então, nós podemos passar uma cosmovisão para os nossos filhos, que é uma cosmovisão cristã. Já recebi também alguns argumentos de, você precisa mostrar a realidade do pecado, não pode colocar o seu filho numa bolha. Já escutei muito isso. Olha só, se ele não encontrar pecado dentro da nossa casa, eu não sei, não. Porque já tem 6 pecadores aqui que são especialistas no pecado. É a graça de Deus que nos alcança. Porque não existe um lugar nesse mundo que a gente possa proteger os nossos filhos do pecado. Então, a gente vai trabalhar com a realidade. Então, isso também se torna uma falácia. Não, vocês não podem proteger, colocar numa bolha, porque ele não está convivendo com uma pessoa que não é cristã, ele precisa para pregar o evangelho. Alguém aqui viu uma criança de 5 anos pregar o evangelho, falar sobre a propiciação, sobre o evangelho da graça? Não, as crianças em escolas de 5, 10 anos, 12 anos, elas estão lá, a maioria do tempo dela, 90% do tempo dessas crianças estão lá para receber informação, sentar, aprender na aula, tá? Então, esse é o modelo de educação que nós temos hoje. E tudo bem se existem pais que querem fazer isso, tudo bem, mas para nós foi um fator predominante. Nós queremos ser intencionais na cosmovisão cristã para os nossos filhos, onde Deus é o Criador de todas as coisas. A educação dele parte do princípio de que Jesus sustenta todas as coisas, Colossenses 1:15 ao 20, que Jesus é o centro de tudo, que a palavra de Deus o torna sábio. A gente não quer ficar fazendo uma metodologia cristã com evangeliquez, né? Por exemplo, meu filho, vamos estudar água. Sabia que Jesus é a água da vida? Essas coisas assim, sabe? Pai, estou com fome. Jesus é o pão da vida. Não é desse jeito, claro que não. Nós entendemos que a criação revela Deus, revela quem Deus é. Salmo 19 fala: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos.
Então, nós estudamos a revelação, nós conhecemos mais sobre Deus, sobre os vestígios de Deus na criação. Então, essa é intencionalmente estudar a criação, estudar as leis da natureza, estudar as leis, aquilo que Deus fez, a beleza e tudo mais, para que isso tudo aponte para Deus e não para um Big Bang, não para uma filosofia onde Deus não existe, tá? Como o Geo falou, assim, a escola é um método, o homeschooling é outro de ensino. E cabe cada família, né? A gente está compartilhando um pouquinho da nossa história aqui, porque que a gente optou por esse método. Desculpa. E a gente não sabe, lá para frente, futuro, se algo vai mudar, se a gente vai precisar colocá-los na escola, mas hoje a gente caminha nessa linha aí. Eu lembro de algumas perguntas aqui. Uma delas é: o que é método fônico, Rebeca? Diga aí para o pessoal. É um método de alfabetização e que a criança aprende os fonemas, né? Ela aprende o som de cada letra e como quando elas se aglutinam, formam as palavras, né? Quando elas se unem. Então, é pelo som. É porque o método de alfabetização brasileiro, eu não sei se houve alguma alteração esse ano com Carlos Andalim, né? Lá no governo. Mas é o método silábico, se eu não me engano. Ou é o método, ou é o global. Mas é um método que não é pelo som. Boa parte dele é pelo visual. E grande parte da língua portuguesa, tudo que você escreve, você lê o som disso aí, né? Então, o L, você não é L, é O. O G não é G, é G, no método fônico. Isso. Então, a criança, quando memoriza esses fonemas, ele vai lendo, né? A nossa filha Maria, ela não lê ainda, então, mas ela sabe ler o A, R, I, A. Então, quando ela vê essas letras juntas, ela lê o nome dela. E aí, com esse método fônico, já tem outros estudos nos Estados Unidos que a língua é bem diferente, existem palavras com sons bem diferentes do nosso. O português tem poucas exceções no português, e é engraçado que nós não temos o método fônico aqui. Mas é impressionante, assim, quando você vai ensinando isso para eles, de repente dá um clique e eles começam a ler, assim, assustadoramente. Eu lembro que até a Amanda disse que John não estava interessado e tudo, mas ela prosseguia, né? Ensinando na medida do... Isso, Amanda é minha irmã e John é meu sobrinho. Do que ele recebia, é verdade. Eu falei como se todo mundo soubesse. Mas ela me disse que foi de repente, John começou a ler, e com Daniel foi a mesma coisa, porque uma grande vantagem do método fônico é que a criança não vai decorar nada, ela não vai decorar a palavra associando a imagem. Ela aprende o som, então quando ela entende aquele som, ela vai ler qualquer palavra. Isso é qualquer importante. palavra, ela não vai ter dificuldade, ela não vai ficar tropeçando nas palavras, porque ela sabe o som das letras. Isso é importante porque as crianças, no método fônico, quando ela vê um texto grande, elas são desafiadas. É como se fosse uma charada que elas precisam descobrir o que é. E elas são motivadas a ler. Então a leitura flui melhor para elas e elas querem ler mais. No método silábico, no global, que eles têm que memorizar as sílabas, às vezes eles estão lendo uma palavra, se esquece dessa sílaba e não consegue lembrar e trava no texto e não consegue passar, não entende, não interpreta o texto e são desafiados a não ler. Agora, se você pega isso para o contexto brasileiro, se você pega a média de leitura de livros que o brasileiro lê e uma pessoa num país onde existe o método fônico, é gritante a diferença de leitura. E quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, mais a gente se renova, adquire conhecimento. E quando as pessoas são afastadas da leitura, elas não querem ter conhecimento e elas querem ficar no estado que estão. Por isso que muitos governos se perpetuam no poder por falta de interesse, de engajamento das pessoas, que inicialmente o problema se inicia na alfabetização. Então, é muito sério isso. Isso é muito sério. E eu aconselho vocês que têm filhos nessa idade a pesquisarem sobre o método fônico. Tem uns livros muito bons que falam sobre isso também. Esse aqui é muito interessante, Maquiavel Pedagogo. É um autor que é católico. Ele escreve sobre a questão da... Ideológica, né? Oi? Ideológica. Questão ideológica nos métodos de alfabetização. A intenção dos governos nisso aí também, tá? Interessante. Aí a outra pergunta
Vocês indicam algum material bom que tenha usado com Daniel? Sempre a pergunta do material, mas... Kézia Nascimento perguntou, Roberto. O que é que você disse para Kézia? Material é o que não falta, né? Assim, na verdade, às vezes a gente quer parar de olhar na internet, Tem muita porque coisa, né? você fica... eu acho que você tem que buscar primeiro pelo método que você quer seguir. Pela necessidade da criança, Mesmo depende que da... seja um método mesclado ou um método puro, a partir do método você vai atrás do material, porque muda muito o material de acordo com o método. E se a gente indicar um material que a gente está usando, pode ser que no método que você usar vai ser diferente, né? George, e se no caso, como seria dentro do nosso contexto, pensando em futuro, como será para ele em uma universidade? A questão de universidade, quando no contexto de hoje, tá? Não sei como vai acontecer daqui a 10 anos, mas hoje é assim, ele vai estudando em casa, quando chega a 16, 17 anos, ele faz uma prova, se chama Enseja ou supletivo, tá? E aí ele não precisa de histórico para entrar na universidade, histórico escolar. E aí ele consegue tranquilamente, sem nenhum problema. O que não tem nenhuma dificuldade, né? A questão da criança fazer um supletivo. Mas eu entendo a universidade como algo que os meus filhos vão fazer para seguir uma vocação. Eles precisam disso para seguir uma vocação. Eles não vão fazer a universidade porque todo mundo de 18 anos faz. Pelo menos é o que nós vamos ensinar para eles. Se ele entende que Deus está vocacionando ele para a área de direito, para ser um juiz, nós entendemos que realmente ele precisa de uma faculdade, precisa disso aí. Mas é a questão do que, para que serve a universidade, na vocação dele, no que Deus quer para a vida dele. Não é porque todo mundo faz que ele tem que fazer, é porque Deus está chamando ele para uma vocação específica. Mas aí são famílias que escolhem isso aí, claro, né? Verdade. Passei alguma? Não, agora. Esse método seria até só uma certa idade? Sim, é a pergunta em relação à universidade. Não. Mas a questão, seu Leomar, é o aprendizado em casa durante a construção da personalidade da criança, tendo em vista que quesitos de comportamentais... Olha, eu não fui pelo método fônico, né? Vocês podem... e de personalidade infantil tem por base a regra de ser. Fruto do meio, é interessante esse entendimento homeschooling. Jairo. Eu acho que tem alguém aqui. Rebeca, te amo. Tem umas fãs aqui. Thaís e Carol. E a socialização, Elton, te amo também, né? Um pai homeschooling perguntando da socialização. Luke, beijo. Método fônico é o melhor que tem, é verdade, Dani. Como é que tá a pauta aí, Dani? Tá indo bem? Falamos de método fônico. Alguma pergunta, gente? Temo, vai descendo. Com certeza. É exatamente o que? O livro do que, menino? Tu passa muito rápido. O Trivium. É exatamente o livro Ensinando o Trivium, ele... Um resumo do método clássico é que a criança passa por 3 estágios de aprendizagem. A fase da gramática, que é a fase que a criança é como uma esponja e absorve tudo ao redor. Quem tem criança pequena sabe isso. A fase da lógica e a da retórica. Então, o Trivium vai pincelar cada fase dessa. Deixem salvo, se possível, a live. Vamos deixar salvo no canal do YouTube que eu criei esses dias. Aí eu vou postar o link aqui. Vocês seguem um currículo, plano de aulas. Então, começando esse ano, os planos eram que quando o Daniel fizesse 6 anos a gente ia começar. E ainda não, digamos que definimos o método, estamos balançados ainda. Mas esse ano nós vamos fazer um teste com um currículo clássico e nesse currículo, sim, eu vou planejar o tempo que ele vai ter de estudo, o horário, vai ter planos, vou estar avaliando se ele vai estar aprendendo ou não, que eu preciso me aprofundar. É o Classical Conversation. Dentro da metodologia clássica, existe esse Classical Conversation. Esse currículo específico. Existe uma criança que vai para a escola, mas que faz homeschooling também. Existe um termo que tem sido usado bastante hoje, se chama homeschooling parcial, né?
Só que eu não acredito que essa é um tipo de homeschooling. Isso aí revela para mim que isso aí são pais de crianças escolarizadas que têm a atenção que todos os pais deveriam ter com a educação dos filhos. Para mim é isso. Então, o pai que escolhe fazer educação, colocar o filho na escola, eles deveriam ter essa atenção de todo jeito, né? Eu entendo muitas vezes que o pai que tem um filho na escola tem mais trabalho em relação ao ensino do filho, no sentido de quê? Que ele tem que muitas vezes desconstruir todos os dias o que foi construído na escola, ou ele tem que trabalhar muitas vezes o que foi passado lá. É uma escolha da família, e eu quero prezar por isso. A nossa luta do homeschooling no Brasil é justamente essa, né? O homeschooling não vai fechar a escola, historicamente é um fato comprovado, não vai tirar professor de emprego. Nos Estados Unidos, onde a maioria, né, todos os estados têm suas limitações de permissão do homeschooling, mas todos os estados é permitido ter o homeschooling, e no país inteiro 3 ou 4% das famílias fazem homeschooling. Então, não muda a questão escolar, não é para todo mundo, porque nem todo mundo vai querer, porque nem todo mundo talvez não vai se adaptar. Então, a questão do homeschooling parcial, na minha opinião, é uma família escolarizada que está colocando o filho na escola. Tem gente que está esperando, na verdade, a regulamentação sair para tirar o filho da escola, porque para eles precisam dessa regulamentação. Mas, outros casos... Mas tem muita mãe que faz isso que você está falando, Bia. Tem muita mãe que o filho está na escola, mas que ela faz o contraturno. Mas é só estudar a forma para que não sobrecarregue a criança, né? Na escola onde a senhora está é fundo que eu tenho dificuldades, pois sempre aprendi de outra forma. Exatamente. Eita, Edmilson. Charlotte Mason, Cici. Faça essa pergunta pra gente, não. Não temos essa resposta. Rebeca tem um carinho muito grande pelo método da Charlotte Mason, que é essa aqui, Educação no Lar, que impactou muito ela lendo esse livro, lendo no blog da Educação no Lar, o material, né? Explica um pouquinho sobre o que é a Charlotte Mason. A gente tem 8 minutos para acabar a live, então vamos finalizar. Tem um Instagram muito bom, que chama Educação no Lar, que lá você encontra tudo que você quer saber. Elas estão bem ativas, vão criar materiais esse ano. Mas é um método que é muita coisa para falar, mas ele trabalha bons hábitos na criança, trabalha muita questão de lições curtas para não sobrecarregar, trabalha muito a questão da arte, trabalha um currículo formal, normal também, mas a forma como ele é executado é um pouco diferente dos outros métodos, né? E depois, quem quiser saber mais, eu estou disponível para conversar. Tem mais lives, né, amor? Esse método tem idade para começar, para ensinar a criança? Olha, o método que ele fala é o homeschooling? Eu acho que é. Não, o homeschooling é para os filhos. É um método de ensino. Só que tem famílias que, no nosso caso, começou desde cedo, nossos filhos não conhecem escola. E eles não vão ficar traumatizados por isso, não se preocupem. Mas existem outros casos onde os pais tiram da escola e é gritante a diferença no sentido que os filhos não querem voltar de jeito nenhum. As pessoas que nós conhecemos e que fizeram isso, tá? Não querem voltar e têm gostado bastante. Se precisar, depois que a criança vá para a escola, basta fazer um teste de nivelamento e ela entra tranquilamente, não precisa de mais nada. Ensina outra língua também. Eu sou professor de inglês, certo? Mas eu brinco com eles em inglês, eu leio a Bíblia para eles em inglês à noite. Só que eu não falo 100% inglês com ele. E mesmo assim, eles aprendem muito, né? O Salmo 1, eles sabem decorar de inglês, porque eu leio todo dia de noite. Palavras, tudo que a gente brinca, que a gente mostra para eles em inglês, livros em inglês, está sempre lendo. E isso já é a grande ajuda para... Eles não vão deixar de falar inglês, é isso que a gente entende. E logo vão estar pegando aí rapidinho. Como funciona o coletivo de pais e filhos que são homeschooling? Existem encontros. Em João Pessoa, nós temos um grupo que chama Educar PB, que nós fazemos parte, Pais Cristãos Homeschooling. E acho que a cada 2 meses tem encontros na bica, na casa de alguém, para compartilhar algumas coisas. A gente faz eventos, comunhão.
a gente faz apresentações dos filhos, a gente faz conferências anuais de homeschooling, a gente já fez 2 aqui em João Pessoa, trouxe o presidente da ANED, que é a Associação Nacional de Educação Domiciliar, que é o Rick Dias, e então a gente tem atuado de forma expressiva aqui na Paraíba, considerando a quantidade de pais cristãos que fazem, tá? Não é exclusividade não é exclusividade das famílias cristãs o homeschooling, tem de toda religião, todo posicionamento político, tá? Mas o grupo Educar é só cristão. O Educar é um grupo de pais cristãos. Acho fantástico vocês falarem sobre outras possibilidades de ensino. A gente acha que só tem que escolher qual escola a criança vai. É como isso. Existe um autor, que eu não lembro quem foi agora, que disse que se a gente tivesse que colocar crianças com 6 meses na escola, as pessoas iam acreditar que ela só consegue aprender a andar se for na escola, justamente por causa desse pensamento, né? Todo mundo que vem pra gente, que não conhece a gente, vê no elevador, olha para Daniel de 6 anos, que lindo, ele vai para que escola, né? A gente até brinquei uma vez com a Rebeca, vou dizer assim, a escola é nosso lar, pronto, aí a pessoa, não é uma escola pequena, de bairro, porque, gente, aí toda vez, não, ele faz homeschooling, o quê? Pode, é legal, e não sei o quê, aí tem todo essa ele conversa. É tão inteligente. Ele é tão inteligente se ele fosse pra escola. Eita, esse menino. Pais separados. Você conhece alguém que faz? Não. Porque precisa dedicar tempo, né? E então, se tá sua mãe, né? Ela tem que trabalhar. Se tá separado, tem que trabalhar. Eu acho que você conseguiria fazer algo como parcial, né? No contraturno, porque trabalharia um turno e estaria com a criança no outro. No horário do ensino, vocês têm horário para o ensino? Cada filho tem seu horário diferenciado ou todos estudam juntos? Cris, formalmente eu estou começando agora, essa semana, esse mês. Mas eu pretendo fazer Daniel e Maria juntos, sim. Porque Maria na verdade, é porque ela não vai admitir, ela não tem nada, entendeu? Uhum. Então eu vou pincelar alguma coisa com ela, mas eu vou focar em Daniel mesmo. E isso faz parte, não é o horário do ensino só, mas é a rotina da casa. Então é o momento de estudo, é um dos momentos que fazem parte do momento homeschooling, né? Então a gente tem um momento de oração, tem um momento de memorização de versículo, tem um momento de brincar, tem um momento de ler. Cada momento é separado no dia deles, então eles já meio que estão acostumados, traz segurança para a criança e tudo mais. Perguntei a idade do método fônico, pois tem um rapaz de 8 anos. Ele está falando do método fônico. Ela, né? Ela. Eu acho que sempre... acho que vale a pena tentar. Assim. 8 anos ainda está nesse processo da alfabetização, ainda não finalizou. E pode melhorar sim. Eu acho que você trabalhar, como ele já sabe ler, a criança já sabe ler, então você pode trabalhar os sons das letras e trabalhar e focar na dificuldade da criança, né? Eita, tem gente falando aqui, a gente tem que terminar, 2 minutos. Charlotte Mason versus Cici, eis a questão. Verdade. A Rebeca balançou, viu? Cici já perdeu. Team Charlotte. Vocês têm que fazer mais lives, é disso. Marquem Rebeca, tá? Rebeca, quero ver você. Vou levar um beliscão. Apenas com o primeiro livro da Charlotte já dá pra ter uma noção boa? Sim, com certeza. Olha, Rebeca fazer lives, já estão me excluindo, é isso aí. Eu vou sair. Time clássico, time CC. Vocês conhecem crianças que já foram para a escola e pararam para fazer homeschooling? Sim. Ele no meio do ano saiu e tudo bem. Deu tudo certo. Agora sim, tem toda uma preparação dos pais, não foi porque os pais um mês antes decidiram, não. Eles caminharam com famílias, foram ver como funcionava, estudaram, leram, aprenderam muitas coisas. Aí vai. E música. Musicalização é muito importante. Eu tenho formação em música e me envergonho por isso aqui em casa especificamente, porque eu teria possibilidade de fazer muito mais coisas com eles, só que o trabalho não me deixa. Shame on you. Então, eu sou músico, beleza, mas eu não consigo gastar tempo com eles nisso. Mas... Terminou.
Consigo. Meu celular tá bem cheio, você vai celular? Não. Tu vai compartilhar? Deixa eu voltar aqui. E Ei, que as saber perguntas. Eu só tava falando da música, vai falar. Poxa, que pena. Poxa, gente, que pena. Acabou, mas vou só terminar essa questão pra gente, se tiver alguma outra pergunta, a gente finalizar. Tem essa questão da música que eu falei, que nos grupos de CC, nos grupos de famílias, eles aprendem sobre música, musicalização. Uma das mães do nosso grupo do Educar, de famílias cristãs, ela é musicista e ela dá aula de música, de musicalização para as crianças. E eu, na verdade, eu escolhi a prioridade. Então, no meu caso, como pai, para mim era fundamental ensinar a palavra. Então, o tempo que sobra, o que eu faço, o tempo do que consigo é para ensinar a palavra. Então, para mim, essa questão de prioridade. Tem mais alguma pergunta para a gente finalizar? O pessoal pensou que terminou mesmo. Tinha 3 milhões, mas agora tem 12 ao vivo. É isso. Tá, gente. Então, muito obrigado pela participação de vocês. E se já não tem mais perguntas, nós... Deu, né? Deu. Cansou? A gente vai encerrar. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.